essa pessoa, eu vou atingi-la, eu vou me equiparar, eu vou transcendê-la. Já se endiabrou. Porque a solução disso tudo é se aquietar satisfeito em quem se é. Como uma criança desmamada que não fica cobiçando o peito da mãe do vizinho. Está contente com a mãe que tem, com o leite que bebe, com a satisfação que alcançou. Isso aqui é solução para tudo. Desde soluções espirituais que nos guardam dos surtos mentais, psicológicos e espirituais, da cobiça espiritual que nos tira do curso da nossa própria vida e nos faz viver perseguindo outros ou nos equiparando com outros, até aqueles elementos profissionais básicos e cotidianos que fazem você, ao invés de desenvolver o melhor de você na vida, tentar competir com alguém, seguir nos passos do outro para ver se o suplanta, enquanto você perde o seu próprio eu real. E ainda até na sua vida afetiva. Quando você começa a ser assim, a grama do vizinho sempre será mais verde. A mulher do vizinho sempre será mais gostosa. O marido da vizinha sempre será mais inteligente e admirável. O seu colega sempre terá um computador melhor que o seu para falar uma linguagem bem desgraçadinha. Enquanto a gente vive assim, o seu carro não é o bastante, o do outro é que é legal. E você está sempre se medindo e se comparando com outras coisas. Ah, quem me dera ter a namorada do fulano. Aí depois vai para a vigília e para a reunião de oração pedindo bênçãos aos céus. O coração já está corrompido pela soberba que está buscando o que não é seu, procurando coisas que não são suas. E no surto de alcançar coisas maravilhosas demais para você. E tanto mais quanto a gente diga, eu quero essa coisa maravilhosa demais para mim, paradoxalmente, mais você introjeta uma dimensão de complexo de inferioridade. Porque quem diz, eu quero isto, que é maior do que eu, ao mesmo tempo diz para si, eu sou menor do que isto na vida. E aí você planta a semente dos complexos de inferioridade. Essa é a ambivalência miserável da nossa alma. A soberba é ambivalente ao ponto de, na medida do seu surto de alcance superior, ela semear em nós o complexo de inferioridade. Porque o cara que diz, o Senhor é o meu pastor e eu estou satisfeito, nem olha para cima com cobiça, nem olha para baixo dizendo, eu ainda estou lá. Olha para si e diz, Senhor, obrigado por quem tu me fizeste ser. E tudo que em mim cresça, que seja apenas a semente que tu em mim plantaste e que se desenvolva para produzir o fruto do teu melhor na minha vida. O que não seja assim, meu amigo, é doença. Por mais que você ande falando baixo, com opiniões titubeantes, por mais que você faça essa carinha de santo brejeiro, você é um doentaço, arrogante na sua disfarçatez, na sua falsa humildade, palavras de Paulo. E aqui eu concluo, já que eu mencionei Paulo, pensando em Paulo. Frequentemente eu vejo pessoas lendo as cartas de Paulo dizendo que Paulo era muito arrogante, não é? Era arrogante pra caramba. Porque ele diz, eu não procurei esses tais apóstolos que chegaram antes de mim. Eu me recolhi sozinho na Arábia para orar há 3 anos. Quando eu subi a Jerusalém, já foi 14 anos depois de convertido. Cheguei lá e nenhum deles me acrescentou coisa nenhuma. Ou quando se diz, poxa, por que ele teve que repreender a Pedro na presença de todos na Galácia e depois ainda escreveu uma carta a respeito?
Ou lá em Corinto, quando ele escreve uma carta aos daquela cidade e diz, olha, me permitam a minha insensatez, e dá aquela lista dizendo qual desses caras trabalhou mais do que eu. Qual? Qual deles se deu, se matou mais do que eu? Qual deles sofreu mais do que eu? Qual deles passou pela bagaça mais do que eu? Qual deles trabalhou de graça mais do que eu? Qual? Aí a gente olha e diz, meu Deus, que cara mais arrogante. Um cara absolutamente verdadeiro, jogando na cara dos idiotados que estavam sendo enganados por um monte de falsos mestres e de falsas doutrinas, pedindo licença para ser insensato, dizendo, eu estou sendo constrangido a me tornar insensato no que eu vou falar, porque somente com estultícia pode ser que eu alcance a estultícia e a insensatez de vocês. Mas no coração, ele é aquele indivíduo que caminha todo dia na graça de Deus sem querer ser ninguém além dele mesmo, sem nem buscar apoio nem amparo de ninguém, dizendo, o Senhor me chamou para fazer esse caminho solitário que pouca gente está preparada para fazer, porque o próprio Senhor já lhe dissera, eu te mostrarei o quanto te importará sofrer pelo meu nome. E nem todos estavam aptos a alcançar as dimensões que ele tinha alcançado, e ele não ficou perdendo tempo na vida, tentando persuadir quem queria se alimentar de alimentos outros, e assim não prosseguir na direção das coisas excelentes e maiores. A gente discerne quem é Paulo, não pelas confrontações que ele fez, a loucura daqueles que depois de terem sido ensinados com tanto amor e carinho e misericórdia e paciência, anos e anos e anos, eram desviados por qualquer vento de doutrina e preferiam acolher a injustiça doirada com carisma do que darem crédito à verdade. No máximo que você encontra nele é aquele surto do zelo de Deus que diz, eu vou perder cabra e perder bode, mas vocês vão saber o que é o Evangelho nesta geração. Mas isso só acontece se até mesmo o seu coração estiver pacificado para não se importar com as interpretações de terceiros a seu respeito. Porque o soberbo se importa fundamentalmente com o que os outros pensam acerca dele. O soberbo vive para alimentar impressões, vive de maquiagens, vive para fazer médias, vive para ver se granjeia o maior número possível de pessoas em torno da sua própria tese e do seu próprio interesse. Agora, o indivíduo cujo coração está pacificado em si mesmo e está cativo de Deus, diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E mais, entende o que Jesus diz. Sabe uma das coisas que Jesus disse a esse respeito? Ele disse que aquilo que é importante e que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Você já tinha esquecido disso? Jesus disse que aquilo que é elevado e é importante, é glorificado, é diplomado, é aplaudido, é coroado diante dos homens, é abominação diante de Deus. De modo que a boa medida é essa, como Jesus disse, ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim eles fizeram com os falsos profetas. Mas bem-aventurados sois, quando por minha causa, mentindo, vos injuriarem e disserem